Ô, gente, ó, versão aqui, ó, versão brasileira Herbert Richards. Quem lembra disso aí? Duvido que não tem 60 ou de 50 para lá, tá? Eu lembro bem. Versão brasileira Herbert Richards. Valbinha na versão pijamas. Para lembrar um pouquinho aqui as ovelhinhas que ensinaram a gente a contar. Mas como é que termina essa ovelha, né, gente? É muito doido isso. Mas enfim, venho desenvolvendo aqui um Valbinha faz 60 falando um pouquinho de mim, até porque eu considero importante falar de trajetória, né? A minha mãe, ela é muito engraçada. Eu tenho um personagem chamado Dona Bugiganga, e minha mãe gosta de Dona Bugiganga, né, e tudo, mas ela fala assim, Valbinha, você é maluca. Vão pensar que você é maluca, ninguém vai querer se tratar com você, não. Eu falei, mãe, a minha carteira é do CRP, só não é do CAPS, mas eu sou do CRP, eu tenho carteirinha. Eu falei, a saúde mental me ama, é Nízia da Silveira, porém. Então, assim, é muito bom quando você pode receber palavras com mais leveza, sem peso, sem achar que alguém está te humilhando, sem achar, tomar aquilo como pessoal, né? E isso só vem a gente internalizando e trabalhando, né, gente? Então, assim, não é sem dor, não é sem um corpo angustiado, porque nossa história é contada, né? A gente foi retirado do corpo por N situações de controle, né? Como dizia mesmo o Michel Foucault, muito bem dito sobre corpos dóceis. E quem não faz parte disso está fora, né? Então vive à margem de tudo. Então, voltando um pouquinho aqui, né? Para a comunidade e de onde eu vim, eu passei por muitos processos também na infância, né? Ora eu vou lá, ora eu venho aqui. E como uma boa esquizotímica, né, assim, no sentido de tratamento, né, para a gente entender que a gente não fica dentro de si, a gente tem estruturas psicológicas, não é psiquiatria. Eu era uma criança muito ossuda, isso é uma característica, né, desse traço, e era chamada de Olivia Palito, né, e tudo. Mas eu acho que a gente brincava tanto e que isso acabava não sendo validado, né? Alguma coisa era diferente. Não é um passagismo, porque a gente também não pode dizer que tudo do passado era ruim e nem tudo do presente é bom. E nem tudo do presente é ruim, nem tudo do passado também era bom. Então a gente tem que ficar aí um pouquinho nesse equilíbrio, nesse passagismo, que às vezes a gente tem, porque antigamente era antigamente. Agora é tudo novo, né? A gente fala só em comparações que a gente nem deveria fazer, né? Na verdade. Então, também passei por essas questões, tomei tapa na cara de colega, porque eu estava dizendo que ela estava frangada. Frangada a gente dizia quando a pessoa fazia cocô nas calças. Achava que eu era uma bruxa, que eu brincava sozinha e eu tinha superpoderes para assustar os meus amigos, porque eu tinha que ser super poderosa, né? Em alguma. Então, assim, eu fui uma criança muito doidinha. Mas brinquei muito, como eu falei para vocês, soltei pipa. E acho que depois eu quis escolher, mesmo que inconsciente, o pai, né? Porque dizem que quem escolhe o pai é a mãe, dos filhos. Acho que tem um pouco de verdade nisso também, né? Até porque dentro viver num Talibã, às vezes na sua infância e às vezes por conta de N situações familiares, né? É, eu fui buscar, né, uma pessoa que tenha sido criada pela mãe, só pela mãe, né? É curioso isso. Então, era uma pessoa pacífica, não era uma pessoa violenta, não era uma pessoa agressiva, participativo, né? Pai dos meus filhos. E até que eu chego a um ponto onde eu me desencontrei de mim, né? E penso que isso é muito difícil, porque quando a gente sai da vida de alguém, parece que tem que ter uma razão, ou uma terceira pessoa, ou um defeito. E vocês já perceberam que nunca pode ser porque a gente não quer, ou porque a gente saiu fora daquilo
e socialmente não é correto, né, e tudo mais. Já foi pior, né, que as mulheres separadas eram mulheres desenganadas na sociedade, né. Então, eu vivi isso. Claro que as críticas foram algumas pesadas, mas naturalmente, por uma estrutura e uma falha lá na base estrutural de uma sociedade, onde você tem que se casar com uma pessoa que seja trabalhador, seja honesto, seja um bom pai para os seus filhos. Isso tudo é educado, gente, né? Para a gente sair de casa. Então, a gente não é educado para um casamento, a gente é educado para uma perpetuação familiar. Então, a gente acaba perpetuando a nossa, porque a gente foi criada assim, né? Então, eu acabei, né? Eu era uma pessoa bem raivosa, né? Como eu já disse para vocês, brigava muito, até antes mesmo, e depois também. Então, só depois que eu saí de tudo isso, que eu tive essa coragem dentro do medo, né? Porque medo é agir a coragem é agir no medo, né? E fui me enfrentar, e aí fui ver toda a escuridão que existia em mim, e tudo isso. E, e quando eu me casei, casei porque quis, eh, tive filho porque quis, nenhum momento passou na minha cabeça, ah, não é hora de ter filho, nunca. Eu sempre achei que era hora, né? Então, até a minha própria estrutura psicológica não permitia isso. Agora, o curioso, né, que filho para mim era assim, eu brincava muito com meus filhos, eu tenho muitas fotos disso, enfeitava minhas filhas igual bonequinha. Eu acho que eu brincava de casinha, né? Eu sempre gostei de brincar de casinha e de boneca, né? Então eu fui criando assim, mas aí quando eles iam crescendo mais, parecia que eu não sabia, eu só tinha que proteger de alguma forma, mas eu não conseguia, né? Porque também é aquela criação da mãe também anterior, e aí eu faço o quê, né? Acho que eu repeti um pouco a minha mãe, né? Minha mãe me deu muita proteção e depois me solta. Tem uma fase assim da vida que ela me solta, né? Então, eu acho que eu fiz isso um pouco, né, com meus filhos. Alguns deles eu dei até pouca forma de também se libertar de algumas coisas, né? Porque eu não acredito em mãe solo, tá, gente? Não existe mãe solo. Para mim, não existe mãe solo. Existe a mãe e o pai, e o pai com a relação com o filho e a mãe com a relação do filho. E aí a mãe normalmente fica, né, na maior parte, com os filhos. Não acho isso também nada demais. Tem uns pais que são mais participativos e outros não. A gente tem que fazer a nossa parte, porque substituir o homem nós não vamos. A gente já errou querendo ter virilidade, né? Eu errei muito nisso, né? Então, depois que a gente aprende que pode ser doce, caramba, né? Fui tão viril, né? Botei um pênis no meio das minhas pernas, né? O Freud já dizia isso, essa inveja do pênis, né? Isso é até estudado, né? Na psicologia. Então, assim, que homem que a gente atrai para a nossa história para ser pai dos nossos filhos? Porque quando a gente quer uma segurança, a gente quer uma segurança de pai, entende? Então a gente leva isso para o homem. O homem ele tem um lugar sim da caça quando a mulher engravida, né? Ele vai lá, ele protege tudo, mas ele não tem que entrar no lugar do pai. Porque quando isso faltou, a gente joga no marido, a gente vai jogar na esposa, essa falta foi da mãe. Então, acho que isso foi muito da minha vida, mas essa parte, meu pai me ensinou bastante a ser malandra. Meu pai conversava sobre isso, né? Teve os dois lados de seu Walter, né? Então, assim, também me deu uma ginga boa para me virar na vida e a criatividade que eu sempre vi da minha mãe na arte, né? Então, hoje a minha mãe vai para um lado, eu vou para o outro. Tenho uma filha também que se envolve com arte também. Então, assim, cada um dos meus filhos tem uma arte de viver, né? Isso é bacana demais. Então, eu sempre falo para eles que nós temos um sistema forte, né? Mas eu vou linkar esse protestantismo com esse catolicismo aí, para não ficar longo, não gosto de vídeo de mais de 10 minutos, para vocês entenderem melhor. Mas aí fica aí, né? A reflexão aí do Valpinha Faz 60, tá bom? Contando um pouquinho aí de mim, falando um pouquinho de mim, falando a verdade do que a gente é, né? Sem filtro, né, gente? Ó, sem filtro, o cabelo tá aqui, tá tudo legal. E é só alegria de estar aqui vivo nesse planeta, né? Sendo filho de tudo isso aí. Beijinho. Parte 7.
Herbert Richards.